Estudante estuda Inéditas 2021. Princípio da legalidade e reserva legal são expressões sinônimas. Item errado. Princípio da legalidade. A atuação da administração pública deve pautar-se na lei em sentido amplo, abrangendo assim qualquer tipo de norma, desde a Constituição Federal de 88 até os atos administrativos normativos, regulamentos, regimentos, portarias, entre outros. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas obrigatoriamente por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito, leis ordinárias e complementares. Por exemplo, CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. É uma exigência da Constituição que a lei regule a individualização da pena. Assim, somente uma lei aprovada pelo Poder Legislativo poderá dispor sobre a individualização da pena, não sendo possível ser feita por um decreto ou outro ato normativo secundário. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público é aplicado de forma irrestrita e ilimitada. Item errado. Nem o princípio é ilimitado e irrestrito. Os princípios podem possuir relativização na sua aplicação. Assim, permite a coexistência de todos os princípios no ordenamento jurídico. Os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público são basilares para o direito administrativo, o que não impede que eles sejam relativizados para preservar a aplicação dos outros princípios. Por exemplo, o STF entende que a administração pode fazer acordos ou transações, relativizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade, principalmente se o acordo for a forma mais eficaz de se beneficiar a sociedade. Transações é um acordo em que uma das partes renuncia, abre mão, de uma parcela do seu direito para evitar uma longa espera judicial e, assim, resolver o litígio de forma mais rápida. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. CF 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O princípio da impessoalidade traz a ideia de isonomia, pois a administração pública deve atender a todos os administrados sem discriminações. Item correto. Princípio da impessoalidade. Ideia de isonomia e igualdade. A administração deve atender a todos os administrados sem discriminações. Assim, o administrador público não pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas. Algumas referências à aplicação do princípio da impessoalidade. Exigência de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Exigência de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Regime de precatórios judiciais para o pagamento dos débitos das fazendas públicas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Item correto. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, inciso 1,
Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 2. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. 4. Dispensem ou declarem a inegibilidade de processo licitatório. 5. Decidam recursos administrativos. 6. Decorram de reexame de ofício. 7. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. 8. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Estudante estuda Inéditas 2021. Com base nos princípios implícitos na Constituição Federal de 88, as decisões que violarem a razoabilidade são inconvenientes. Item errado. As decisões que violarem a razoabilidade não são inconvenientes. As decisões que violarem a razoabilidade são ilegais e ilegítimas. Conforme o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, não se imagina que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o mérito do ato administrativo, isto é, o campo de liberdade conferido pela lei à administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita liberdade é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal, é desbordante dos limites nela admitidos. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade de todos os atos administrativos é regra absoluta, pois o princípio da publicidade encontra-se expresso no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. Item errado. A publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. CF 88, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assim, é exceção à publicidade, dados pessoais, dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. CF 88, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Assim, é exceção à publicidade. Informações classificadas por autoridades como sigilosas. Conclusão: a publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade, a limitação, para quem contratada com a administração, de invocar a cláusula da exceção do contrato não cumprido nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço público. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade. Impossibilidade para quem contratada com a administração de invocar a cláusula da exceção do contrato não cumprido nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço público. A doutrinadora fala em impossibilidade, quando na verdade é uma limitação. Exemplo: Lei 8.666 de 93,
Artigo 78, inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave, perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Estudante estuda Inéditas 2021. Tanto a administração pública quanto os particulares não podem atuar além da lei. Item errado. O particular pode atuar além da lei. Por exemplo, Carlos e João firmam um contrato em que Carlos vende uma bicicleta para João, com a condição de João lavar seu carro. Nesse caso, temos uma situação não prevista no Código Civil, responsável por regulamentar este tipo de relação jurídica. Contudo, a lei não proíbe este tipo de contrato, sendo possível realizá-lo. Nesse caso, os particulares atuaram além da lei, mas não cometeram nenhuma irregularidade ou ilegalidade. Administrados particulares pode atuar segundo a lei, pode atuar além da lei, não pode atuar contra a lei. A administração não pode atuar contra a lei, não pode atuar além da lei, pode atuar apenas segundo a lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Considere a seguinte situação hipotética. Um município brasileiro está sem veículo para transportar um lote de vacina da Covid-19. O lote está próximo do vencimento e o prefeito municipal, defendendo o interesse coletivo, requisitou de empresa privada o uso de suas vans para transportar esse lote de vacinas. O prefeito municipal tem essa prerrogativa de requisitar bens particulares. Item correto. São regras que colocam a administração pública em condições de superioridade nas relações com o particular. São benefícios que o setor público dispõe. Por exemplo, possibilidade de requisitar bens e serviços, possibilidade de ocupar temporariamente imóvel particular, possibilidade de aplicar sanções administrativas, possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal, com base nos princípios expressos na Constituição Federal de 88, firmou entendimento sobre a vedação do nepotismo na administração pública, sendo que o fundamento decorre diretamente da Constituição. Assim, não há necessidade de lei específica para disciplinar a vedação. Item correto. STF, súmula vinculante número 13. Entre aspas, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo.
Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!